Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre a grande novidade da PPA, que são os motores da linha Leggero, que abrem a partir de 5,5 segundos, muito rápidos e que utilizam as placas analógicas Agility, na qual revolucionaram os motores da PPA por sua configuração facilitada e o custo bem menor comparado ao Jetflex. Então nesse vídeo vamos apresentar todos os detalhes dessa nova linha, a configuração e os segredos dessa placa. Então fiquem ligados aí. Bom, então temos aqui o motor Desiree Leggero, onde veremos todos os detalhes e segredos de programação, as engrenagens que usam, qual o peso e ciclo de aberturas do portão que suportam. E também vamos desmontar o motor para saber o seu funcionamento interno e por que ele é tão rápido. Mas antes de prosseguirmos, vou pedir para vocês darem um like aqui embaixo agora para ajudar esse canal a crescer ainda mais. E não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhuma atualização, pois temos vídeos todas as semanas. Então vamos lá? Certo, então temos aqui um motor de 1/4 de HP para 30 ciclos de abertura e fechamento, que pode ser adquirido com a engrenagem de 14 dentes, adequado para portões de até 450 kg, que completa o seu ciclo de fechamento ou abertura em 8 segundos. Temos também a engrenagem de 18 dentes para portões de até 400 kg, onde obteremos 6,5 segundos de velocidade. E também temos a engrenagem de 22 dentes, que é essa que estamos usando, e que suporta portões de até 350 kg, obtendo uma velocidade de fechamento de 5,5 segundos, muito rápido. Alguns inscritos perguntam, mas como eu vou saber o peso do meu portão? Bom, por regra, um portão de até 3 metros, com armação de tubo metálico e seu corpo em grade vazada, não coberta por chapas metálica, madeira ou outro material, pesa em média 350 kg. Se o portão for coberto por chapas metálicas ou madeira, chegará até os 500 kg ou mais, dependendo dessa estrutura adicional. Se um portão for de grade vazada, sem chapas fechadas, mas for de 4,5 metros, também chegará próximo aos 500 kg, certo? Então isso serve de base para vocês saberem mais ou menos o peso do seu portão. Bom, por esse motor usar placa analógica ao invés das inversoras usadas no Jetflex da PPA, seu custo ficou muito menor e a programação mais fácil também. Esse modelo vem com uma proposta inovadora para essa linha customizada, usando o recurso do encoder, que é um sensor digital que também é utilizado nos Jetflex da PPA, não mais sendo necessário o uso do sensor magnético aqui, ok? A sua velocidade adicional provém do uso de sem fim e coroa interna adaptada, que transferem mais velocidade ao conjunto. Inclusive eu deixei aberto aqui para podermos ver esses detalhes, certo? Vamos abrir aqui então. Temos aqui um sem fim aqui dentro, certo? É um sem fim diferenciado. E aqui nós temos o eixo com a engrenagem Z30 de 30 dentes, ao invés da Z23 com 23 dentes, que é utilizado nos Desirees comuns, certo? Então vejam bem. Então é essa engrenagem que dá essa velocidade adicional ao conjunto. E também temos um ruído em excesso que notamos nesse motor. E isso é causado por causa dessa velocidade adicional e também por causa dessas buchas que é usada aqui, que é a bucha do mancal, ok? Ao invés dos rolamentos que é usado nos Jetflex. Então por isso que nós temos um ruído em excesso nesse motor, por causa da velocidade adicional e porque não colocaram rolamentos. Então customizaram esse motor, colocando buchas plásticas aqui, buchas do mancal, ok? Então é por isso que nós temos esse ruído que a gente nota adicional nesse motor, ok? Bom, com essa nova placa Agility ficou muito fácil de programar e visualizar as configurações pelos LEDs de cada recurso,
como força, rampa de abertura, rampa de fechamento, freio, pausa, tudo indicado individualmente, podendo ver seu nível configurado pela barra de LEDs. E também pode ser acessado pelo programador PPA, onde fica ainda mais fácil a visualização das configurações pelo instalador. E um item que podemos destacar é que no programador podemos travar as configurações manuais para que o usuário não possa alterá-las. Portanto, é um modelo excelente para o instalador trabalhar e que não deseja que algum leigo mexa nas suas configurações estabelecidas. Então vamos lá para a configuração completa dessa placa. Primeiro, apagamos todos os controles memorizados, pressionando diretamente no botão grave da placa até o LED piscar rapidamente. E então a memória de controles estará apagada. Aguardamos, é isso aí, piscando rapidamente, podemos soltar agora o botão. Para codificar um controle, pressionamos diretamente no botão grave, depois pressionamos e mantemos pressionado o botão do controle remoto e confirmamos aqui no botão grave, ok? Então precisamos aguardar 5 segundos para sair da configuração e esse controle já estará programado. E um detalhe muito importante é que somente são aceitos controles ZAP, código rolante originais da PPA. Portanto, não são aceitas outras marcas nessa placa Agility usada nos motores Leggero. Agora, se vocês forem comprar separado essa placa Agility, ela poderá ser desbloqueada essa restrição pelo programador PPA. Essa restrição dos controles só vale para as placas que vêm junto com o motor original Leggero, ok? Bom, então agora o motor irá gravar o primeiro ciclo de fechamento e abertura do portão que fizermos. E como não usamos sensor fim de curso nesse motor, ele irá parar nos batentes de abertura e fechamento do portão e irá gravar esse percurso digitalmente pelo encoder. Só que antes disso, nós temos uma configuração muito importante aqui, que é o torque de reconhecimento do percurso do portão. Então podemos diminuir ou aumentar esse torque, que possui 3 níveis. Se o portão for leve, deixamos no torque 1. Se for mais pesado, colocamos no segundo ou terceiro nível. E essa configuração é muito importante, pessoal, porque o reconhecimento do percurso é feito toda vez que faltar energia elétrica por algum tempo. Então precisamos calibrar esse torque para que o portão não pare no meio do caminho por falta de força ou não bata lá no final por excesso de força, certo? E então, para acessar essa configuração, colocamos o jumper em prog e imediatamente pressionamos o botão grave para entrar nessa função. E vejam que agora temos 3 níveis e, portanto, vou colocar no nível 1. Então agora vamos memorizar o percurso, mas como não temos os batentes do portão aqui, eu vou desligar ele manualmente aqui no conector fim de curso, que também existe na placa, ok? Então acionamos o controle, 1, 2, 3, 4, 5, desligo o sensor, 1, 2, 3, 4, 5 e desligo o sensor novamente. E pronto, o percurso do portão está gravado. Se o tempo de percurso for gravado errado por algum motivo, podemos resetar essa configuração mantendo pressionado o botão CMD por 5 segundos, certo? O LED vai piscar rápido e o tempo de percurso estará apagado. E então aí podemos memorizar novamente fazendo todo esse procedimento anterior, certo? E agora podemos fazer o teste. Para o outro lado. Vejam que ele não está configurado nenhuma rampa de desaceleração no final do acionamento de abertura e fechamento. Então agora vamos alterar os parâmetros do motor e para isso colocamos o jumper em prog, ok? E pelo botão CMD nós vamos alternando qual parâmetro queremos modificar. Vejam só.
temos a pausa ou fechamento automático, rampa de fechamento, torque de rampa de fechamento, torque de rampa de abertura, freio eletrônico, força do motor e por último o tempo de luz de garagem. E vejam que essa é a grande mudança dessa placa. Antes na Pop Prog nós apertávamos o botão CMD para ir alternando nos parâmetros, mas era muito difícil de ver pelo número de piscadas do LED. Então isso agora ficou muito fácil de visualizar qual parâmetro estamos modificando. Então vamos selecionar a rampa de fechamento e pressionamos no botão grave para entrar na função. E aí então aumentamos a rampa no botão grave ou diminuímos no botão CMD. Vou deixar no nível 5. Veja como é fácil, não é mesmo? Para sair da função que estamos e entrar em outra função, pressionamos os dois botões grave e CMD juntos. E aí podemos escolher outra função. Entramos agora no torque da rampa de fechamento e vamos diminuir esse torque se o portão for leve ou aumentar se o portão for pesado. Então aqui eu vou deixar no nível 1 e saímos da função pressionando novamente os dois botões CMD e grave. E vamos agora para a rampa de abertura. Entramos na função pressionando no botão grave, alteramos o parâmetro para o nível 5 e saímos da função pressionando nos dois botões juntos. Agora vamos para o torque da rampa de abertura. Colocamos no nível 1, saímos novamente pressionando nos dois botões, subimos mais um degrau nos parâmetros em freio, entramos neles clicando em grave e deixamos aqui como está no nível 2 para portões leves. Saímos desse parâmetro pressionando novamente nos dois botões juntos e depois novamente voltamos lá para baixo no parâmetro pausa ou fechamento automático e vamos entrar na função. Se ela estiver desabilitada, o LED irá piscar rápido. Para habilitar, vamos aumentando o parâmetro em grave e podemos ajustar em 5, 10, 30, 60, 90, 120, 180 ou 240 segundos. E vamos deixar em 10 segundos para testar depois. Para desabilitar o fechamento, o LED irá piscar rápido. E pronto, podemos sair de todas as configurações dos parâmetros do motor, retirando o jumper de prog. Então podemos testar o motor agora. Vejam a rampa de desaceleração no final. Aguardamos 10 segundos, que é o fechamento automático. Voltou novamente. E a rampa de desaceleração. Perfeito, né, pessoal? Então é isso. Dê um like aí para ajudar o vídeo. E não se esqueça de instalar o aplicativo Tektron Resolve, onde temos os manuais e vídeos para todas as marcas de motores para portão automático. E também um chat exclusivo, onde os usuários poderão resolver as suas dúvidas com nossos técnicos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.